Boa tarde. É com imenso prazer que a Universidade Federal de Sergipe, na comemoração dos seus 48 anos, realiza esta tarde mais uma roda de conversa com os aposentados. Em nome do magnífico reitor, professor Ângelo, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos e dizer do imenso prazer e como é gratificante, sempre muito gratificante esse momento. Nós já estamos na 3ª edição da Roda de Conversas e é sempre muito singular, né? Eu gostaria de iniciar registrando a presença do Deusaná da ASAPA. Muito obrigada por nos prestigiar neste evento. Da Assistência Social Poliana, representando aqui o Sintufes, também nosso agradecimento especial. Nossos queridos colegas pró-reitores que estão ali nos prestigiando também, nosso chefe de gabinete, superintendente, Aldinte, colegas da PROEX, dos departamentos, colegas professores, estudantes, técnicos administrativos, familiares de todos os que estão aqui presentes. Diretores de centro, futura vice-reitora, esqueci do detalhe aqui, é porque eu já acho que ela... Enfim... Ela já está na coordenação, não precisa nem citar, mas tudo bem. Hoje à tarde nós teremos, então, 4 pessoas participando desta roda. Na verdade, não é bem uma roda, ela é mais quadrada, mas, enfim, o sentido é da roda. E uma coisa bem espontânea e bem informal, é isso que a gente sempre conversa com as pessoas que são convidadas, né, a uma comissão que se reúne, escuta os diretores de centro, escutam algumas pessoas, e em cada roda sempre saem nomes novos, né? As pessoas vão lembrando, na próxima podia vir alguém desse jeito, fala fulano que não veio ainda, e a gente sempre vai anotando e chamando essas pessoas. Então, de repente, aqui dessa, sairão outros nomes já para o próximo ano, para a gente também ter o prazer de ouvi-los. Hoje à tarde a gente vai contar, então, com o professor Carlos Roberto Bastos Souza. O professor Carlos Roberto Bastos Souza, ele deu uma contribuição muito importante nesta universidade. Pode se dirigir aqui à mesa, professor. Quando o nome dele foi mencionado, eu dizia, mas quem é ele? Não lembro dele. Quem é? Não, do CCV, ele foi muito tempo. Na minha cabeça, CCV só tem Manuel Leite. Então, assim... Não sei se porque, né? Foi mais assim, depois que a minha relação mais com o Manuel Leite, depois que eu assumi aqui a universidade, entrei mais na gestão. Quando ele chega aqui, eu digo, professor, lembro demais do senhor, realmente do CCV, né? De toda a organização do vestibular, mas ele também foi professor do departamento de matemática. E ele vai falar um pouco da vida dele, em um departamento aí, né, professor? Na gerência de equipamentos, que é um pouco a fala dele. Então, ele escolheu como fala a gestão do reitor, professor José Luizio de Campos, a construção e a instalação do campus universitário da UFES. E é interessante que, quando a gente faz o convite, ele já, né, se manifesta. Eu vou falar sobre o quê? Fale sobre o que o senhor quiser, o que vocês quiserem. A história de vocês é que têm que contar da forma que vocês acharem que ela deve ser contada. Mas ele se preocupa e mandam títulos das suas falas. Então, mais um motivo para a gente se orgulhar desse momento, né? Um segundo convidado, uma segunda convidada dessa tarde, é a professora Judite Aragão, né? Professora Judite, nossa querida Judite, ela lecionou aqui na universidade durante pelo menos uns 20 anos, 28 anos, né, professora? Oriunda da escola pública, veio para esta universidade e deu uma grande contribuição no departamento de educação, além de docente também, como chefe de departamento. Deve ter sido, né, Judite? A gente nunca escapa, né? Geralmente leva também, pelo menos isso, na nossa trajetória. E ela irá falar sobre um olhar sobre a organização político-pedagógica dos cursos de graduação na década de 90. Também nos brindar, no será, né, muito querido aqui, lembro muito dele, desde quando eu entrei aqui na universidade, na biblioteca, e para nossa surpresa ele nunca saiu da biblioteca. Ele entrou,
ficou na biblioteca, plantou lá na biblioteca e não saiu mais para lugar nenhum. Ele estava me dizendo hoje que iniciou sua vida profissional na biblioteca e se aposentou na biblioteca. Então, o nosso querido Manuel Messias de Jesus, né? Muito mais conhecido como Messias. Se alguém chama ele de Manuel Messias, eu não vou saber quem é, mas conhecido como Messias, que irá falar sobre a introdução da história funcional na UFES, abordando sua trajetória político-sindical durante os 30 anos na instituição. Então, Messias foi um grande militante aí do Sintufes à época, em vários mandatos, além da atividade administrativa que ele exerceu. E a terceira, essa mesa está bem equilibrada, né? Pelo menos está uma coisa bem interessante. Não foi tão intencional não, mas deu certo. Agora nós vamos chamar mais uma pessoa muito querida, que é a Marli Souza Alves. Dona Marli. Dona Marli, ela tem uma trajetória imensa nessa universidade, 31 anos de serviço, passou por diversos setores na UFES, mas onde mesmo ela trabalhou durante muito tempo foi na antiga prefeitura, né? Que hoje a gente chama da superintendência. Então, Dona Marli teve uma vida profissional dedicada muito à prefeitura, ao que hoje a gente está conhecendo como superintendência. E ela vai falar um pouquinho, né? Como ela foi convocada, a instalação do curso de secretariado e os últimos 5 anos, antes de se aposentar. Então, essa também será a fala de Dona Marli. Está vendo, Dona Marli, como é bom rever, né? Os nossos colegas. Nós vamos, então, começar pelo professor Carlos Bastos, né? Pelo professor Bastos. E ele, então, vai falar um pouco sobre essa trajetória dele aqui na universidade. Ok. Boa tarde a todos. De início, eu gostaria de agradecer o convite formulado pela Universidade Federal de Sergipe, aqui onde eu estudei e onde fui professor durante aproximadamente 30 anos. Particularmente a professora Conceição, que me formulou o convite, e é com muita honra e muito orgulho que eu estou aqui participando dessa roda de conversas. O tema que eu escolhi aborda o período do professor reitor José Luiz de Campos. Foi a época em que se deu o início da construção do nosso campus e eu vivenciei essa época. Portanto, de início também eu gostaria de pedir desculpas antecipadamente por falhas da minha memória que possam ocorrer, porque tudo que eu vou falar e escrevi para falar aqui foi de memória. Eu não tinha nada, não imaginava jamais que iria participar de um evento dessa natureza. Então, eu vou ler aquilo que eu escrevi, lembrando de alguns fatos, de alguns momentos interessantes e que realmente nós participamos. O título, exatamente, é a gestão do reitor, professor José Aloysio de Campos, a construção e instalação do campus universitário da UFES. É com imenso prazer e muito orgulho que estou aqui, na presença dos senhores, nesta roda de conversa, para dialogar sobre parte da história desta jovem senhora de 48 anos de idade, durante os quais promoveu o ensino, a pesquisa e a extensão, amplificando para toda a sociedade desse estado e fora dele o trabalho de uma academia, como eram tratadas as mais velhas universidades, desde a sua primeira fundada no Marrocos. Portanto, a nossa UFES seria tratada, nesse momento, como uma academia ainda na primeira infância, segundo os padrões mundiais. A Universidade Federal de Sergipe representa uma das IES, a IES a qual dediquei quase 30 anos da minha existência e energia intelectual para a formação de inúmeros profissionais na área de ciências exatas, tendo sido duplamente privilegiado como partícipe de sua construção e implantação. Pois, à mesma época, comecei como professor do Departamento de Matemática e logo depois gerente de equipamentos do ETA, que era o Escritório Técnico Administrativo, responsável pela execução de parte do projeto extraordinário da construção do nosso campus, que hoje
é uma verdadeira cidade universitária, moderna e muito bem posta. Decorria o ano de 78, mais ou menos no mês de agosto, e o nosso DMA, o Departamento de Matemática, funcionava em um prédio antigo, situado à Rua Laranjeiras, em frente à Escola Normal de Aracaju. Sabíamos que o reitor era o saudoso professor José Luiz de Campos, o doutor Aloísio, como aprendemos a tratá-lo, o qual estava a tocar as obras do campus e que hoje empresta o seu nome a essa bela e moderna cidade universitária, situada no território do município cuja sede me viu nascer, a velha São Cristóvão. A minha participação nesse desafio da construção do campus teve início como membro de uma comissão que havia sido criada para avaliar e oferecer sugestões para o prédio do restaurante universitário. Dessa comissão, originou-se um relatório que certamente deve ter sido objeto de apreciação do magnífico reitor. Em virtude da nossa ausência efetiva e dos demais professores do Departamento de Matemática na gestão administrativa da UFS, tínhamos apenas esporádicas notícias sobre o fato de que a UFS integrava um grupo de algumas IES que tinham sido contempladas no convênio firmado entre o governo brasileiro e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse programa era denominado de Premesu 4, era a quarta versão do programa de melhoria das instalações de ensino superior, cujo objetivo principal, no nosso caso, era de construir e instalar o campus universitário no terreno onde está a sede dessa nossa UFES. Algum tempo depois, no DMA, exercendo a sua chefia, recebi a inesperada visita do economista Pedro Garcia Moreno Neto, então coordenador do ETA, que trazia, em nome do reitor, o convite para que assumíssemos a gerência de equipamentos, que estava acéfala na ocasião e pela qual já haviam passado 3 profissionais sem que apresentasse os resultados esperados. Após o prazo por mim solicitado para assimilar o convite e avaliar as minhas condições, em virtude, inclusive, de estar focado na busca de qualificação acadêmica, comuniquei a minha decisão de não aceitar o honroso convite. 24 horas após dessa minha comunicação, o mesmo Pedro Moreno voltou a me contatar, informando-me da posição do Dr. Aloísio, que insistia no convite e que desejava ter uma conversa comigo em seu gabinete. Compareci à reunião e nela o reitor me colocou a par da necessidade imperiosa de que eu assumisse aquela gerência, pois, a seu ver, eu representava a pessoa em que eu mesmo podia confiar no desenvolvimento das ações dessa gerência, impondo-me o desafio de trabalhar mais pelo bem da universidade. Não havia como me negar a atender um pedido do reitor nesses termos, pois, a partir da minha primeira negação, ele tratou essa escolha, como ele próprio me confidenciou, como de ordem pessoal. Eu observo nessa oportunidade que eu não havia sido aluno do professor Dr. Aloísio e nem ele me conhecia pessoalmente. Na verdade, por informações é que ele se fixou na minha pessoa. A partir do momento imediato após a posse no gabinete da reitoria, incorporei-me à equipe do ETA e, sob a orientação do seu coordenador, o Pedro Moreno, dia seguinte após assinar o termo de posse, viajei para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, para inteirar-me do projeto e, na prática, aprender sobre como fazer a gerência e tocar as diversas ações em prol da UFS. 2 semanas após, estar viajando para Brasília com o objetivo de me apresentar à coordenação nacional do Premesu 4 e obter as orientações necessárias para desenvolver o referido programa. Vale ressaltar que compunham o ETA, além da coordenação, que era exercida pelo Pedro Moreno, 3 gerências. A gerência de equipamentos, que ficou sob os meus cuidados, a gerência de recursos humanos, se não me falha a memória, o professor Jackson, e de construções, que era o Roberto Cardoso. A nossa gerência tinha uma equipe bastante reduzida, mas devotada à causa da universidade, e composta por seu gerente e os funcionários, que eu cito os nomes de cada um deles, porque eles me ajudaram e ajudaram a universidade a chegar aos objetivos a que nós nos propunhamos naquela ocasião. Era o José Albérico de Araújo, Maria do Carmo Corrêa dos Santos e Maria Iraci dos Santos, tendo, no momento crucial das importações, a participação de uma nova contratada, a senhora Maria Helena Seixas Brito, oriunda do próprio Premesu em Brasília. Cabia a essa gerência a aquisição de todos os bens necessários à implantação e estruturação da UFES,
tais como equipamentos de laboratórios, de pesquisa, laboratórios de ensino, móveis, livros, carteiras de sala de aula, etc. A estratégia que adotamos por orientação do reitor e que havia sido aprovada pelo próprio, consistia em ouvir os diversos chefes de departamentos, diretores de centros e demais professores e técnicos envolvidos sobre a necessidade de seus laboratórios de pesquisas, ambientes de trabalho, etc. Essa estratégia foi vitoriosa. Aproximadamente 2 meses após, lançamos o edital da primeira licitação, divulgando nacionalmente, assim determinava o Convênio Brasil-BID, a concorrência internacional para aquisição de equipamentos para vários laboratórios de ensino. Conseguimos, após a homologação do reitor, a aprovação da coordenação central lá do Promesul, em Brasília. Em sequência, vieram outras licitações, várias delas, de modo a atender às necessidades da nossa universidade. Não pretendo alongar-me em detalhes sobre esses procedimentos, que eram praticamente todos técnicos, mas posso garantir que, até o final da gestão do Dr. Aloísio à frente da reitoria e do meu trabalho na gerência de equipamentos, conseguimos empenhar a quase totalidade dos recursos alocados para a UFES, restando apenas uma parte final para a continuidade e finalização do programa no âmbito dessa universidade. Através desse programa, conseguimos adquirir desde equipamentos de pesquisa sofisticados, como um microscópio eletrônico importado do Japão, para o Laboratório de Biofísica do CCBS, até inúmeros livros para ampliar o acervo da biblioteca, cuja licitação foi vencida por um livreiro da Escócia, que entregou todos os livros comprados em tempo hábil, passando necessariamente pelos... Aliás, além disso, passando necessariamente pelos equipamentos do restaurante universitário e as mesas próprias para as salas de aula. Uma das últimas licitações, talvez a última que lançamos, tratava da compra do mobiliário da reitoria, sugeridos e aprovados pelo magnífico reitor, apesar de, naquela ocasião, estar passando um momento pessoal muito difícil, que nos obrigava a tratar dessa questão com muito cuidado e em sua própria residência. Durante todo esse nosso trabalho, de aproximadamente 3 anos, registramos de memória alguns fatos curiosos e interessantes, que explicitavam, àquela época, todo o envolvimento e maior interesse de todos aqueles participantes desse projeto pelo presente e futuro da UFES. Citamos a seguir apenas alguns deles. O primeiro, o compromisso, o empenho e a vontade demonstrado pelo Dr. Aloísio em ver a conclusão desse programa. Na verdade, o então reitor entregou-se de corpo e alma à construção e implantação da UFES no campus universitário. Testemunhei em uma das viagens de retorno de Brasília, onde sempre tratava dos interesses da nossa universidade, vindo no mesmo voo que eu, que quando o avião sobrevoava o município de São Cristóvão, aproximando-se da cabeceira da pista no aeroporto, o reitor levantou-se e, através de uma das janelas da aeronave, olhava ou, abre aspas, fiscalizava, fecha aspas, as obras em andamento. Ele fazia isso costumeiramente. 2. A confiança demonstrada pelo reitor naqueles que havia escolhido para executar o programa. Naquilo que competia à gerência de equipamentos, trabalhar com o Dr. Aloísio era um exercício de aprendizagem contínuo, não apenas profissionalmente, mas como cidadão, pelos exemplos de confiança e de extrema consideração e respeito ao nosso trabalho, que era sempre demonstrado quando do momento de homologação das diversas licitações, quando apenas me perguntava se estava, abre aspas, tudo certo, fecha aspas, e então assinava o termo, autorizando-me a discutir e obter aprovação em Brasília. Lembro que, por vontade própria, incluiu meu nome na lista dos participantes das reuniões administrativas semanais com os gestores do primeiro escalão, com direito a livre manifestação e voto. Terceiro desses casos, nossa defesa da UFES no Promesul em Brasília. Na verdade, quando nós fazíamos uma licitação, tínhamos necessariamente que, após a homologação do reitor, levar todo o processo para ser submetido à apreciação em 2 setores lá no Promesul. Um era o setor técnico e o outro setor jurídico. Toda a licitação passava por esse crivo, sistematicamente. Em uma delas, é isso que eu vou citar agora, da nossa defesa da UFES no Promesul em Brasília. Deparei-me, quando tratava da discussão sobre a aprovação do relatório de uma concorrência nacional
para aquisição de equipamentos para um dos laboratórios do curso de Engenharia Civil, com a recusa da área técnica. Era um senhor que nós conhecíamos como Dantes, aliás, um senhor Dante, que era oriundo da Universidade Federal do Espírito Santo e era recém-chegado a Premesul, assumindo a direção técnica, e era ele quem comandava esse trabalho. Ele se recusou a autorizar a compra de uma prensa hidráulica de grande importância para estudos e prática dos alunos do curso de Engenharia Civil, alegando que a nossa, abre aspas, pequena, fecha aspas, universidade, não precisaria daquele equipamento. Para informar-me dessa decisão, o senhor Dante retirou-me de um seminário que eu estava participando sobre importação e exportação, já que nós cuidávamos dessas coisas também na nossa gerência, que se realizava na sede do programa, convocando para uma reunião urgente em que trataria desse tema. Ao chegar à sua sala, expressou-se, negando-se a aprovar o item em questão. Calmamente, o fiz ver que se aquela era a única razão, abre aspas, técnica, fecha aspas, para não autorizar a compra da prensa, não iríamos aceitar, pois não seria eu, e muito menos ele, que diria ao departamento solicitante o que era ou não do seu interesse. E, portanto, não aceitaria essa sua posição e iria levar imediatamente o nosso descontentamento ao coordenador nacional do programa, o senhor Sebastião Russe. Ao final, ele foi impedido de retirar o item que tratava da prensa, a qual, alguns meses depois, já estaria em funcionamento no nosso departamento de Engenharia Civil. Vale ressaltar que eu tinha um apreço muito grande, e a recíproca também era verdadeira, desse coordenador nacional do ETA, porque ele fiscalizava o andamento dos programas nas várias universidades, e que eu me lembre, eram duas aqui no Nordeste, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a nossa. E houve uma época que ele esteve conosco a nossa gerência e me adiantou o seguinte: eu vim fazer essa verificação e com a certeza de que a única universidade que eu iria encontrar e que nós teríamos o relatório pronto seria essa, comandada nessa gerência por vocês. E foi um fato. Então nós criamos uma empatia muito grande, ele na coordenação nacional do programa e eu na gerência de equipamentos. Eu expliquei a ele toda a situação criada pelo senhor Dante e ele concordou que nós estávamos com a razão e autorizou a compra da prensa. A prensa realmente era uma prensa muito especial, uma exigência do Departamento de Engenharia Civil e custava um valor considerável, mas dentro dos padrões normais. E não era um material para ser importado, era fabricado no Brasil mesmo. Mudança da UFES para o novo campus. Esse é o quarto item, o quarto e último item que eu vou me referir. Sabíamos que o grande sonho do Dr. Aloysio era ver a UFES funcionando plenamente no campus. Contrariando algumas opiniões em contrário, há coisas interessantes, eu prefiro não citar, porque né, é bem interessante. Né? Manteve-se firme e realizou a mudança para o campus universitário. Gratificado pelo trabalho e empenho de todos que colaboraram com o programa e que estiveram ao seu lado nesse grande desafio, homenageou a todos nós em uma reunião agendada para essa finalidade, entregando a cada um de nós uma medalha comemorativa dessa histórica data. Eu não encontrei em casa essa medalha, mas eu tenho com certeza guardada em algum lugar. Finalmente, afirmo com absoluta imparcialidade e isenção que ao assumir a direção da gerência de equipamentos não imaginava que receberia sob os meus ombros, ainda um professor jovem naquela época, tão grande responsabilidade e que teria a oportunidade de conviver profissionalmente e em alguns momentos pessoalmente com um cidadão, um homem público e administrador dos mais brilhantes e honestos que conheci. Serei eternamente grato ao magnífico reitor José Aloysio de Campos pelo que fez pela UFES, pela confiança que depositou neste professor, tornando-me mais forte e obstinado na condição do trabalho para o qual havia sido designado, e particularmente pelos ensinamentos que aprendi como gestor da coisa pública, reforçando os meus princípios, honradez e respeito à cidadania e ao bem público. Eu agradeço, muitíssimo obrigado a todos. Ave Maria, eu tô assim, chega, eu tô estatalada, como diz o povo lá em Canabrava, município de Santa Rosa de Lima.
Gente, é uma coisa assim, né, um diferencial, eu acho que esse momento. O professor Matos, Bastos, ele traz assim muita informação da origem, né, desse campus, desde aquela época, todo o esforço que foi feito para... Hã? Pode. Eu vou abrir um pouquinho também para vocês também fazerem. Não sei se a gente faria lá em seguida ou no final. Talvez... Não, diga, só... Ser amplificado. É. Você particularmente, e nós somos colegas, eu do departamento de Química, você de Matemática. Mas eu gostei de sua apresentação, gostei muito, ficar passando um filme, que eu também presenciei um pouquinho dessa transição, de sair de lá do centro de Aracaju, a universidade aqui para São Cristóvão. Mas eu gostaria, não sei se está aí nos seus apontamentos que você não quis aqui explicitar, como é que se deu a escolha desse local aqui da universidade? Não sei se você tem esse dado. Porque, salvo engano, existia uma corrente que queria que a universidade fosse instalada na cimenteira. Né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, que hoje eu acho que a cimenteira não ia caber à Universidade Federal de Sergipe. Né? Aqui foi acertado, mas... Na verdade, eu não conheço os bastidores dessa situação, porque eu cheguei à gestão do Dr. Alísio um pouco depois. Na verdade, o campus já estava em obras, né? E a gente lá no departamento de matemática não tínhamos essa interação com a gestão administrativa da universidade e não tínhamos conhecimento de detalhes. Mas o que eu sei de fato é que houve inicialmente estudos para que ela pudesse ser instalada lá na cimenteira. E depois de muitas análises, e o próprio reitor, o reitor anterior e depois o doutor Aloysio, eles se decidiram por instalar aqui no campus, possivelmente por conta do espaço. Uma das variáveis deve ter sido o espaço a ser considerado. Lá certamente não caberia, não é? Senão nós não teríamos essa universidade que é hoje, a cidade universitária que é hoje, com tantos prédios, tantos laboratórios. Mas eu fico a dever isso porque realmente eu não participei e não conheço os detalhes desses. Desonar é um pouco mais velho do que eu, ele poderia até falar. Tem essa virtude de toda a documentação passar pela contabilidade. E eu tive a felicidade de ver o decreto no Diário Oficial, destinando, o governo federal, destinando para que o campus fosse criado na Coroa do Meio, para conhecimento de todos, que pouca gente sabe dessa informação. Eu vi no Diário Oficial, a publicação do Diário Oficial, nós tivemos que registrar no patrimônio da universidade, naquela época, não é? E foi justamente destinado à Coroa do Meio. E por que não foi construído na Coroa do Meio? A universidade teria feito um pedido para a Universidade de São Paulo,
fez um estudo de viabilidade e constatou que o local seria impróprio diante da invasão das águas do mar, né? Que ficou constatado isso depois, tanto é que colocaram grande quantidade de pedra ali para conter, e também pela salinidade que iria provocar o dano nos equipamentos. E por essa razão, certamente não foi aceito a construção na Coroa do Meio. Josailton, você lembra daquele nosso colega que veio na última roda de conversa, um alto? Edson, né? Edson retratou bem essa história no ano passado, mostrando das dificuldades das cobras, dos lagartos, de tudo que tinha aqui na época, né? E que ninguém queria vir para cá. Ninguém queria, era uma resistência imensa. O início, ele falou bem, era distante. Isso, mas a questão do espaço também, além do que o Deusanato está falando, essa coisa do equipamento, ele também relatou sobre isso, que não daria certo lá em função, né, de poderia trazer danificação para os equipamentos. Laboratórios, etc. Isso. E o que é que a gente observa, assim, com a fala do professor? É que não foi uma coisa fácil, né? O início da nossa universidade, o início da nossa história, e os relatos também que já vieram nas duas últimas rodas de conversa, a gente percebe claramente quanto foi difícil o início desse campus. A gente vê, assim, os que chegam agora, né, mais novos, que estão entrando na universidade, ou que têm pouco tempo aqui, não tem ideia do que foi para se chegar ao que a gente vive hoje. A grande dificuldade em tudo. Claro que, assim, tudo que é construído aqui hoje tem a ver com o compromisso de cada um, desses homens e dessas mulheres que fizeram a história dessa universidade ser diferente. E ela existir como existe hoje. Nós vamos passar, então, agora para a dona Marli, para também ela nos falar um pouco sobre essa vivência aqui na universidade. Tudo preparado, viu? Não é brincadeira, não. Boa tarde a todos. Informo que estou aqui bastante emocionada, com alegria e honrada por ter sido escolhida para dar meu depoimento da minha vivência aqui na roda de conversa. Deixa eu passar aqui. Dentro da programação dos 48 anos da existência da universidade. Eu estava aqui. Há 50 anos atrás, eu estava trabalhando no IBM de Aracaju. Era uma empresa do senhor Fernando Oliveira, dirigida pela senhora Jurandir Porto. Essa empresa tratava-se de cursos profissionalizantes, escola de datilografia, prestadora de serviços com empresas, trabalhos datilográficos e serviu de sede para a fundação da SERGE, que era a Associação das Secretárias. Tudo isso eu participei no IBM. Sabe que era um entra e sai. Nós não tínhamos a tecnologia agora que temos hoje, não é? Qualquer coisa a gente sabe na Zap na mesma hora. Então fomos informados que estava sendo recrutado pessoal para trabalhar na universidade, para a construção da universidade. Ficamos sabendo que estava uma seleção de pessoal para trabalhar na construção da universidade, selecionando nomes para serem chamados. Meus colegas da IBM, todos foram se inscrever. Eu não fui, mas pedi para colocar o meu nome. Então, uma dos meus colegas, Sandra Natividade, veio logo, foi logo convocada. Ela veio e ficamos.
Mas ela também fez o concurso do Estado. Então, ela foi chamada para o Estado, para assumir o cargo. Ela preferiu ir, que a universidade estava iniciando, né? Não sabia o futuro. Então, eu pedi a ela para que me chamasse, para eu ir para lá. Ela falou com o chefe, que era Dr. Rubens Mendonça. Ele disse, eu vou lhe atender, porque o nome dela está mais embaixo, mas eu vou chamá-la em atenção a você. E eu fui. Não sabia nem onde era. Era no ETA. O ETA, que é o Escritório Técnico Administrativo que a universidade tinha fundado, estava instalado na Avenida Canal, ali ao lado do Bom Preço. Era uma casa que tinha andar. Embaixo, encontrei os colegas. Emília, Bernadette, Norma, Josefa, que nós chamávamos Zizi, Orlando. Era dirigido, como já disse, por Dr. Rubens Mendonça. No andar de cima da casa ficavam os engenheiros, os arquitetos e os técnicos em edificações. Como alguns deles, João Cruz, em memória, Rezende, Nieraldo, Conceição, Socorro, Pedro, Brito, Luiz Otávio, Djalma. Eram esses que ficavam em cima. Todos os dias a rotina era a mesma. Quem trabalhava em cima subia e descia por fora. Nem olhava e nem ligava para ninguém de baixo. Eram dois mundos. Um dia o Dr. Rubens me chamou e me pediu para datilografar um expediente. Quando fiz, fui entregar a ele. Ele me pediu que eu subisse e fosse entregar à arquiteta Socorro. A primeira vez que eu tinha ido me comunicar. Chegando lá, observei que cada técnico estava em sua prancheta, concentrado, trabalhando. Avistei Socorro no fim da sala, para lá me dirigir. Ao dar alguns passos, tinha uma prancheta com um técnico trabalhando concentrado. Aí visualizei uma carteira de dinheiro bem velha em cima da prancheta. Aí eu parei e disse, não conhecia a pessoa, né, que era tudo no seu mundo. Aí eu disse, que coisa horrível, um engenheiro com uma carteira de dinheiro velha dessa. Aí ele, bem sério, olhou para mim, levantou a vista e disse, meu aniversário é no dia 18 de julho. Faça a cota e compre um MD. Era o arquiteto João Cruz, que está já em Deus, né? E foi aí, quando eu voltei, relatei isso ao Dr. Rubens, e foi quando foi quebrado o gelo, de cima e de embaixo. Temos vários contos para contar desse, mas não dá, né? Então, depois, continuamos. Foi construído o primeiro prédio daqui da universidade. Sabe quais foram? O Didática 1 foi construído. Então, o escritório ETA, que era na Avenida Canal, passou para o campus, para vir para cá, para o campus. Aí nós tínhamos uma Kombi que ia para a reitoria nos trazer. O motorista era o senhor Dalmo, que também já foi embora. Então, todos os dias nós íamos para lá, subir. A ponte, essa ponte que liga ao campus, não era de cimento não, era de madeira. E quando chovia, nós descíamos. Aí ou a Kombi passava primeiro ou nós. Aí depois vinha para cá. Quando eu cheguei aqui, já estava definido que seria aqui a construção do campo. Então o terreno todo estava limpinho, já com aqueles locais já marcados de construção, quando nós chegamos aqui no Didática 1, e não tinha uma
casa após aqui a ponte. Só o terreno. Só tinha uma torneira para a gente beber água. E para a construção. Não existia o garrafão ainda, né? O garrafão ainda não existia. Então, nós passávamos no dia. Meio-dia a Kombi vinha para levar quem quisesse almoçar em casa. Eu nunca ia para casa, porque era muito longe, muito... Então, ficava, eu mais alguns. Então, tinha um, Orlando, que ele levava almoço para nós todos, sem custar R$1 para nós. E o que eu achava melhor, o que eu achava bonito nele, é que ele não esquecia da toalha. Ele colocava a toalha na mesa para nós sentarmos almoçar. Depois a gente descansava e vinha. Então, esta é uma das lembranças importantes que eu tenho da primeira fase aqui na universidade. Aí o tempo foi passando. Eu nunca perdi contato com o IBM. Foi chegando o ETA, quando construiu o prédio, virou prefeitura. Prefeitura para administrar a cidade universitária Professor José Aloísio de Campos. E ficamos na prefeitura. O pessoal que era do ETA ficou na prefeitura. Então, o que é que a prefeitura fazia aqui no campus? Se comunicava, dava assistência física à universidade. Os órgãos que chegavam, que precisavam de alguma coisa, era a prefeitura que nós tínhamos, que lá nós tínhamos todos os profissionais. Então, uma coisa... Então, eu comecei a receber telefonemas das secretárias dos órgãos para pedir algum serviço. Então, tinha anos que eu não via, não conhecia a pessoa, conhecia pelo nome. Elisa, de Serviço Social, Nádia, de Biologia, as das pró-reitorias. Então, começamos a nos comunicar e a agendar almoços, passeios com os secretários dos órgãos. E, às vezes, ela aceitava, e quando chegava lá na hora, eu dizia, você que é Elisa, de Serviço Social? Eu sou Marli. Era assim que nós vivíamos. Né? Então, mas nunca perdi o contato com a SESG, que era o Sindicato das Secretárias. Foi quando chegou na gestão do professor Josué, foi que viemos pedir o sindicato, as secretárias aqui que nos colaboravam, para instituir o curso de secretariado. E o professor Josué nos deu apoio, e quero agradecer a equipe que foi aqui mesmo nessa sala, no Consul, com os representantes do Consul que nos apoiaram, e mais ainda o professor Josué, que não deixou nem fazer nenhum comentário. Ele aprovou e acabou. Aí foi uma fase bonita que eu sinto de ser uma secretária. Adoro ser ainda hoje sou, secretária do Sindicato das Secretárias do Estado de Sergipe. Ainda hoje estou na ativa, porque eu adoro ser secretária. E o terceiro item que eu tenho que relatar daqui na minha vida na universidade foi, eu sempre trabalhei na prefeitura, fui para outros órgãos, fui para o CETREM com a professora Jane, mas nunca vim para a reitoria. Então, eu estava na DITRAN, nessa época, dirigindo a DITRAN. Foram eles, os motoristas, que solicitaram ao diretor José Carlos que me fizesse chefe deles. Aí eu disse para eles, eu digo, olha, eu não sei nada de carro, eu só sei administrar. Não gosto de nada errado. Aí eles, não tem problema não, dona Maria, a gente tá... E o diretor também me chamou e me aconselhou a eu não aceitar a ser a chefe da DITRAN. Aí ele me disse os defeitos de todos os 30 que tinha. Se a senhora vai aguentar.
Aí eu disse, eu vou aceitar o desafio. Quando chegou a portaria, eu fiz uma reunião com eles, os 30 e o diretor, aí relatei. Disse, olha, eu vou aceitar esse desafio e estou confiando em vocês, porque o seu diretor me disse isso, aí disse na presença dele, ele ficou branco. Aí começamos a trabalhar. Foi uma época áurea da divisão de transporte daqui da universidade. Os carros todos que estavam parados, não era só carro não, era carro, caminhão, ônibus, barco, tudo isso é competência da DITRAN. E eles faziam o serviço certo, quem estava fazendo errado passou a fazer certo, né? E atendia aos estudantes, aos professores e aos técnicos com responsabilidade, justiça e cortesia. Mas nem tudo é beleza, né? A gente tinha um anjo da guarda que eu não ia, uma colega que me perseguia. Não quero dizer o nome, porque eu agradeço a ela hoje o que ela fez comigo. O prefeito, nessa época, nem me lembro o nome dele, ele saiu da sala de aula e foi dirigir a prefeitura. Ele não me conhecia, só sabia informações. Então, ela me perseguiu de tal maneira que ele teve que chegar na minha sala um dia, numa hora, 10 horas para 11 horas, aí disse assim, Dona Marli, a senhora está despedida do cargo do DITRAN. E não quero nem que a senhora espere a portaria de despedida. Eu quero que a senhora saia agora da DITRAN. Isso foi umas 10 para as 11 horas. Eu disse, pois não, senhor prefeito, eu vou sair agora. 3 horas da tarde, a UFS já sabia que eu tinha sido expulsa da DITRAN. Mas não ficaram com alegria, não. Chorou muito, muita gente se comoveu, que graças a Deus eu sei plantar para poder colher. Então, dentre os convites que eu recebi, eu fui atender na Prograde a professora Hortência, que me convidou para eu ser a secretária do DA com o professor Edilson. O professor Edilson nem me conhecia, nem eu conhecia ele. Mas me aposentei lá no DITRAN. Por isso que eu quero agradecer a oportunidade de eu ter sido expulsa da DITRAN por essa colega e pelo nosso prefeito, porque me fez um bem enorme. Se eu tivesse saído sem passar pelo DA, eu não sabia o que era vida acadêmica. Eu só sabia da vida administrativa. Com alguns buraquinhos desses eu sei identificar qualquer coisa ainda. E por isso que eu amo a minha universidade. Espero que daqui sempre seja tudo de bom e aumente mais os cursos que nós precisamos. Tem muitos mais, mas só consegui esses 3. Dona Marli é essa figura assim que a gente nunca esquece. Eu lembro que eu coordenava um projeto de extensão na época que ela era a chefe de transporte. Uma extrema organização, era isso assim que ela falou, de fato, eu sou testemunha, viu, Dona Marli? Tenho muito orgulho na época de ter contado com a senhora como chefe da DITRAN, porque em nenhum momento a gente teve problema quando a gente tinha que fazer qualquer tipo de requisição lá, porque, de fato, o negócio lá funcionava. Então, parabéns aí pela sua trajetória. Estão aqui os seus netos, assim, lindos ali. Ela trouxe os netos, os 2 netos dela ali, que vieram prestigiar o depoimento dela. 7 netos e 3 bisnetos. Um é o segundo do 7 e o outro quarto do 7. O terceiro não deixaram vir. Dispensou. E acho que Dona Marli, como as demais secretárias da universidade, de fato elas têm um marco diferencial nessa universidade. O fato delas se unirem para criarem, né, para ajudarem na criação de um curso superior, isso é de uma significância assim
fantástica, porque sair da iniciativa delas, né? Ou seja, elas sentiram a necessidade de um processo de capacitação em nível superior para os profissionais, inclusive que já estavam também na universidade, e que muitas delas passaram para o cargo em função de uma adequação do próprio MEC, né, dona Marli? O MEC aproveitou. Né? O MEC... Isso foi uma batalha nossa também. Uhum. Não dá para falar. Inclusive, realmente, elas conseguiram no movimento, sempre com muita luta, o reconhecimento do trabalho que elas faziam na tarefa e na função de secretária, mesmo sem terem cursado nível superior, como hoje é um curso de nível superior. Então, também é uma luta de todas vocês que a Elisa, nossa querida Elisa do Departamento de Serviço Social, que ainda está nativa, viu, dona Marli? Elisa ainda está nativa, ainda está nativa. A Rose ali, ó, é outro grande exemplo, né, desses profissionais aí da área de secretários. Então, nós contamos assim, e a senhora que está aposentada, mas nunca deixou, pelo que eu sei, a senhora continua militante aí do sindicato das secretárias, bastante ativa. Então, isso é muito importante, tanto é que reflete na sua jovialidade até hoje. Então, muito bem, parabéns à senhora pela sua trajetória. Agora nós vamos passar para a professora Judite, mesclando um pouco entre docente e técnico, para finalizar depois com o Messias, que ele vai dar aí vai dar um arremate aí com toda a sua militância também no movimento sindical. Bom, boa tarde a todos. Depois da exposição, né, desses dois colegas, bem interessante, retomando a história da universidade, a sua instalação, né, e as histórias de vida de cada um aqui dentro, né? O percurso de cada um na universidade, que com certeza contribuiu para a construção da história também da universidade, né? Que a instituição é feita de pessoas, a história das pessoas constitui a história da instituição. Bom, eu escolhi uma temática que é a parte da organização político-pedagógica dos cursos de graduação. Eu gostaria de cumprimentar todos, agradecer ao convite que me foi formulado pela Comissão de Comemoração dos 48 da Universidade, dos 48 anos, para participar, então, aqui dessa roda de conversa. E eu escolhi esse tema porque eu acho que foi um marco importante na universidade, na década de 90, né, de 1990, a reorganização acadêmica da universidade. Foi nesse período que nós tivemos a aprovação de novas normas de sistema acadêmico, foi nesse período que tivemos uma modificação, né, no sistema acadêmico da universidade, no sistema de matrícula, né, na organização dos currículos. Aí eu queria me situar aí, porque nesse momento eu participei bastante na Pró-Reitoria de Graduação, do Departamento de Apoio Didático Pedagógico, que eu fiquei de 90 a 96, peguei então a administração do professor Clodoaldo Alencar, professor Luiz Hermínio como vice, que o professor Luiz Hermínio tinha sido pró-reitor de graduação, e ele sempre foi assim obstinado por esta parte da universidade, por essa parte da organização da universidade, por essa estrutura. E ele começou o trabalho na pró-reitoria de graduação, foi para a vice-reitoria, continuou, e quando chegou a reitor, ele então concretizou mais especificamente as suas ideias. Eu fiz um registro aqui, né, para a gente não se perder na memória, porque com a idade, né, os fatos vêm e vão numa facilidade, e aí é bom eu me preocupei em registrar para seguir uma certa ordem nessa abordagem. E queria dizer o seguinte, que a minha história com a Universidade Federal do Sergipe, ela começa com a própria instalação dela, na qualidade de estudante. Porque em 1968 eu ingressei na universidade, ingressei no curso de graduação em pedagogia, que era implantado naquele ano pela então Faculdade Católica de Filosofia, e que no mesmo ano então é instalada a universidade.
Como profissional, ingressei em 1979 como professora do Departamento de Educação, que funcionava ainda na Rua de Campos, onde hoje funciona o IPES, né? Falar da minha vivência e experiência na construção da história da UFES me levou ao exercício de reconstrução e recuperação da memória, de minha memória. E nesse exercício me veio a lembrança, a minha participação em atividade de gestão, a partir do ano de 1990. Eu coloco o ano de 1990, a época que eu, né, escolhi o recorte que eu fiz para tratar deste assunto específico. Mas, na verdade, desde que eu entrei na universidade que eu lido com essa questão. Então, eu cito aí porque foi quando eu assumi a direção do Departamento de Apoio Didático Pedagógico e permanecendo até 1996. Porém, não poderia deixar de registrar aqui a minha forte vinculação ao colegiado do curso de Pedagogia desde o meu início de carreira, principalmente na orientação pedagógica dos alunos. Lembro perfeitamente da época em que a matrícula era manual. Rose lembra disso, né, Rose? E que os professores, membros do colegiado, davam plantão nos dias de matrícula. E, ao mesmo tempo, fazia a orientação pedagógica dos alunos. Porque o currículo daquela época era um elenco enorme de disciplinas, disciplinas da área básica e da área profissional. E os alunos, naquela história de que os alunos tinham liberdade para organizar o seu próprio currículo, na verdade, gerava era dificuldade para os alunos fazerem isso, porque eles se atrasavam e eles não conseguiam realmente encontrar a disciplina no horário que eles queriam, né? E que coubesse no horário de disponibilidade dele, porque as disciplinas tinham seus horários fechados, né? E aí, tinha dias que a gente ficava, tinha alunos que chegavam 8 horas da manhã e só saía 5 horas da tarde para resolver o problema. Bom, e como membro e eu coordenadora do curso, participei também de longas discussões em nível nacional, regional e local em torno da sua primeira reformulação, desde que foi implantado na universidade. Naquele ano, em 1990, ao assumir o DEAP, demos início às discussões sobre as reformas curriculares dos cursos de graduação da UFES, após um processo de avaliação promovido pela Prograde, onde ficou constatada a necessidade de reestruturação do sistema acadêmico e dos colegiados de curso da UFES e dos próprios currículos dos cursos. Antes, eu gostaria de me reportar ao ano de 1985, que é onde tudo começa. Na época, o reitor era o professor Eduardo Garcia, o vice-reitor era o professor Clodoaldo e o pró-reitor era o professor Luiz Hermínio. Pois bem, nesse período começa a mobilização da comunidade universitária para discutir os problemas do ensino de graduação, que era uma questão que estava já incomodando. É instituído, então, o projeto Apoio ao Ensino da Graduação e, posteriormente, esse projeto é incorporado ao PADES, que era um programa de apoio ao desenvolvimento do ensino superior, que tinha por objetivo repensar a instituição universitária quanto suas funções básicas e quanto ao significado do ensino de graduação como espaço e tempo de formação de profissionais capazes de interferirem na sociedade. A Prograde, em função desse programa, constituiu, então, uma equipe de apoio pedagógico ao ensino de graduação, com representação das pró-reitorias, dos centros acadêmicos, do Diretório Central dos Estudantes e da Associação dos Docentes, dando origem a um fórum permanente de debates sobre os problemas da universidade e abertura de canais de participação da comunidade universitária. Foram promovidos vários encontros para a discussão dos problemas relacionados à questão pedagógica e é realizado o primeiro ciclo de debate sobre política educacional para o ensino de graduação na universidade. A partir daí, nasce a necessidade de construção do projeto pedagógico da UFES, com o objetivo de estabelecer
diretrizes para orientar a reformulação acadêmica, administrativa e pedagógica almejadas pela comunidade universitária. Essas diretrizes apontavam especialmente para a avaliação do ensino da graduação, em suas 3 dimensões, que era a avaliação dos e pelos participantes do processo de aprendizagem, professores, alunos, funcionários, e a avaliação e a dimensão da estrutura acadêmica, administrativa e pedagógica, e ainda dos currículos dos cursos de graduação. Eu vou me ater aqui a um dos resultados desses estudos, que foi a indicação da necessidade de se repensar os currículos dos cursos, no sentido de superar a visão distorcida que se tinha de currículo, entendido como grade curricular ou rol de disciplinas, e fortalecer a ideia de elaboração de um projeto político-pedagógico de cada curso, que garantisse o mínimo de qualidade através do ensino, da pesquisa e da extensão, e que levasse em consideração as questões básicas como para que e por que se ensina, o que se ensina, a quem se ensina, como se ensina e em que condições se ensina. Em função dos objetivos do curso, do perfil do profissional que se pretende formar, que currículo estabelecer e como desenvolver esse currículo, como acompanhar e avaliar a sua execução. Eram questões básicas que o projeto deveria, né, responder. Nesse sentido, a partir de 1990, que são desencadeadas as discussões com os colegiados de curso, que passaram a desempenhar suas funções de forma mais significativa e comprometida. E aí, nesse momento em que a preocupação do professor Luiz Hermínio, né, na época ele era vice-reitor, era a reorganização dos colegiados e a valorização do trabalho dos colegiados, porque quem daria a unidade ao curso seriam os colegiados, porque os departamentos eles funcionavam em função dos cursos, mas precisava ter um trabalho coordenado dentro do curso. Era o colegiado que ia definir as diretrizes do curso, era o colegiado que ia definir que condições seriam necessárias para a execução daquele currículo, porque era ele que definia também o currículo, e dessa forma, eram os colegiados que iam se articular com os diferentes departamentos, porque o colegiado dependia dos... Tomei susto. Os colegiados dependiam da participação dos departamentos. Aos departamentos competia, então, dizer se teria ou não aquelas condições para a realização do curso. Que professores o departamento poderia disponibilizar para aquele curso ou aquele outro curso. Então, quem daria a unidade era o próprio colegiado e não o departamento, já que o departamento também servia a vários cursos. E nem sempre no departamento todos os professores estão envolvidos com aquele curso. Por isso que o curso nunca foi vinculado ao departamento, ele era vinculado aos centros acadêmicos, né? E os cursos também aos centros, quer dizer, os cursos eram vinculados ao centro através da coordenação de cursos, que era o centro que coordenava, né, que dava essa unidade aos colegiados, aos cursos que pertenciam à sua estrutura. Que o centro tinha dois órgãos importantes, né, colegiados, que era o Conselho de Centro e a coordenação de curso. Ainda tem, né? Retomando, é isso mesmo. Bom, então, só lembrando que no período de 1988 a 1992, eu já falei aqui, eram os reitores, era o professor Alencar, o professor Luiz Hermínio como vice, e pró-reitora de graduação era a professora Maria José, que todo mundo conhecia como Deusinha. Depois vem o professor Luiz Hermínio como reitor, e eu trabalho com a pró-reitora Maria Tereza Cruz. É importante ressaltar que, em nível nacional, aflorava
e se acirravam as discussões em torno do repensar os cursos de formação do educador e dos cursos de bacharelado, com a participação de associações e entidades representativas, no sentido de se estabelecer diretrizes gerais para cada curso, em substituição àqueles antigos currículos mínimos que eram definidos pelo Conselho Federal de Educação. Paralelo a esta questão, aconteciam também os debates em torno da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que veio a ser aprovada em 1996. Mas a gente tinha duas frentes de discussão, era a LDB e a reformulação dos cursos de graduação. A discussão em torno da construção do projeto político-pedagógico do curso foram realizadas entre e com os colegiados de curso, sob a coordenação do DEAP, na perspectiva de superar a estrutura fragmentada do currículo e dar identidade ao curso, como eu já afirmei antes. A construção desse novo projeto levava em consideração a autonomia que as universidades tinham para desenvolver suas experiências, desvinculada da amarração do Conselho Federal da Educação, que eram os currículos mínimos, porque as entidades organizadas fizeram interferência junto ao Conselho Federal de Educação para que não legislasse, né, sobre isso até que se tivesse um trabalho conclusivo. E aí é também extinto o Conselho Federal de Educação e vem o Conselho Nacional de Educação, que segurou essa questão e foi dada às universidades a possibilidade de fazer suas experiências em termos de inovação de seus currículos. E, enquanto isso, a gente trabalhava na direção de que fossem estabelecidas diretrizes, né, para esses cursos de graduação e não currículos mínimos. Diretrizes e princípios para que se organizassem. É interessante ressaltar aqui que a expressão projeto político-pedagógico era o que nós queríamos que permanecesse, mas por uma questão ou outra, quando as normas do sistema acadêmico foram aprovadas, saiu projeto didático científico. Mas, tanto vocês vão ver assim, aprova projeto didático científico do curso, né? E nós não conseguimos que a terminologia fosse. Até a LDB também, né, que a gente vinha discutindo a questão do projeto político-pedagógico das escolas, também não apareceu. Foi retirado político, né? Mas, de qualquer forma, todo projeto pedagógico tem um cunho político, porque tem uma direção a ser tomada, né? Mas ficou o projeto didático científico. Bom, para concluir essa parte, eu gostaria de ressaltar que a ideia do projeto pedagógico da UF foi fundamental para o estabelecimento de diretrizes que nortearam a reformulação da estrutura acadêmica, pedagógica e administrativa, a reformulação das normas do sistema acadêmico, 91 já teve outras reformulações, né? Mas nós tínhamos normas de 79, né? E os currículos, a última reforma que os currículos da universidade foi em 1980, né? Uma grande reforma, foi 80 ou foi 70? 80. A grande? Em 80. A grande, isso mesmo, foi 80. Em 90 é que veio cada curso pensando, cada colegiado pensando no seu curso, e dando uma identidade à escola. O sistema de crédito foi implantado bem ferozmente em 80. Que aí você tinha um currículo com a parte de formação geral, era ciclo básico, 2 ciclos, ciclo básico e o ciclo profissional. Existia um colegiado de ciclo básico, que ficava no Centro de Ciências Humanas, de Educação e Ciências Humanas, e tinha os colegiados profissionais. E existia ainda um colegiado de formação pedagógica, que também ficava no Centro de Educação e Ciências Humanas,
talvez até pela tradição de faculdade de educação ser responsável pela formação do licenciado. Então, os cursos que tinham licenciatura, tinha sempre, né, a participação desses colegiados. Mas em 90 ele desaparece. Então, essa ideia de projeto pedagógico veio contribuir também para a reorganização dos colegiados, a reformulação dos cursos de graduação a partir do processo de avaliação e elaboração de seus projetos, dando, assim, uma identidade a cada curso. Lógico que, no início, os currículos, né, os seus projetos não ficaram do jeito que a gente queria, mas foi uma construção coletiva, foi cada colegiado que, após as discussões coletivas, sentavam, discutiam e tentavam elaborar. E o DEAP aí ficava apenas com a função de assessorar a esses colegiados. E uma outra questão que eu coloco é a participação e envolvimento e o fortalecimento do coletivo. Os colegiados passaram a existir coletivamente. Então, era um coletivo que trabalhava em função do curso, todos voltados ao curso. E aí viria a própria coordenação. Esse processo de reformulação e criação de novos cursos, que eu lembro que o curso de Ciências Sociais, Jonas estava ali, já saiu, e Psicologia foram criados nessa época, não foi, Rivaldo? Foi em 91. Isso mesmo. Então, entre 92 e 93 é que acontece a grande massa da reformulação dos cursos. A maioria dos cursos, se vocês forem olhar no CONEP, né, está lá o elenco de cursos que tinham seus projetos aprovados. Foi a partir daí que começaram a funcionar com uma nova estrutura, com uma nova organização. E, lógico que na execução, no acompanhamento dessa execução, alguns já tinham passado, chegaram em 94 já fazendo novas alterações, mas aí a gente já tinha o caminho traçado, já tinha a trajetória de como se construir esse projeto. E nesse processo, né, envolvia uma estrutura da universidade, ou seja, o processo começava no colegiado, teria as consultas aos departamentos, porque, lógico, que quando o colegiado pensa numa alteração, vai ter interferência na organização do departamento. Às vezes, a modificação de um programa de uma disciplina, a introdução de outra disciplina, desmembramento de alguma coisa, e o departamento tem que se pronunciar para saber se tem condições de oferecer aquilo que o curso está desejando. Envolvia o conselho discente, porque saindo do departamento, do colegiado, ia para os departamentos, o departamento fazia sugestões, voltava ao colegiado, o colegiado poderia acatar ou não, mas encaminhava para a coordenação de curso e lá passaria pelo conselho discente e pela coordenação de curso. Conselho discente quando se tratasse de criação e a coordenação de curso quando se tratava da reformulação. Viria depois, então, para o DEAP, para fazer a consolidação do processo, fazer minuta de resolução e, posteriormente, encaminhada ao CONEP ou ao CONS, quando fosse o caso de construção ou de criação. Com os novos projetos de curso, houve, que eu coloco como pontos positivos, o resgate da ideia de turma, de curso, de semestre, porque os alunos não tinham turma, os alunos tinham turma de disciplina, mas não de curso, né? E havia uma dispersão dos alunos, né, a partir do ingresso até a saída, porque eles se perdiam, né, naquela flexibilidade de organizar o currículo, eles ultrapassavam bastante o tempo de conclusão. Eu lembro que 89, 90, quando se começou a fazer as avaliações, né, dos cursos, nós encontramos alunos, por exemplo, fazendo medicina há 18 anos e não conseguia sair.
Mesmo com aquela história de dar mais a metade do tempo para ele concluir, ele não conseguia. Foi aí que entrou a questão do cadastro especial para aqueles alunos que, mesmo ampliando o tempo de conclusão do curso, que é estabelecido por lei, eles não conseguiriam concluir. Então, eles têm um cadastro especial. Aqueles que estavam no curso atrasados, então, houve aí um trabalho intenso dos colegiados para identificar esses alunos, identificar o que é que eles estavam faltando para se formar e organizar com esses alunos seu plano de estudo, para ele fazer um fluxograma da caminhada dele até a saída. E seu Pedro não saiu, não foi, Rose? Bom, foi instituída a figura do currículo padrão e, de certa forma, horários também padrão, porque aquela organização dos horários e do currículo padrão, né, organizado por semestre, não por pré-requisito, organizado por semestre, possibilitava o aluno, inclusive aquele que era trabalhador, a se organizar para o próximo, porque ele já saberia, no próximo semestre, que disciplinas ele poderia fazer e que horários seriam aquelas disciplinas. Então, isso deu uma certa tranquilidade para os alunos. E houve essa regularidade também na oferta, já estava sendo informatizada também a questão da matrícula. Tivemos uma fase que se faria a pré-matrícula para ter uma indicação da demanda para cada semestre, até que foi se regularizando. Bom, além dessa minha participação junto ao DEAP, eu não poderia deixar de ressaltar aqui uma outra tão significativa quanto, que foi assumir a chefia do Departamento de Educação por 2 gestões. Por 2 gestões, e que eu acredito que eu tenha dado uma grande contribuição ao departamento, não só na sua organização administrativa, mas no coletivo, né? No fortalecimento político do departamento e o envolvimento de todos na reorganização do departamento. Eu não poderia aqui deixar de registrar isso. Tive uma participação também no Colégio de Aplicação, com a organização do projeto político-pedagógico do colégio. E eu gostaria de dizer também que, nessa minha caminhada, eu aprendi muita coisa e cresci bastante profissionalmente. E tudo isso graças à colaboração competente e comprometida dos meus colegas de trabalho, das minhas equipes. E que eu aproveito agora, 10 anos depois, eu volto aqui para agradecer. Bom, era isso então que eu gostaria de colocar, né, e acreditando que essa minha passagem pela UFES tenha dado também uma contribuição para a sua própria história, né? Então, estou querendo mostrar aqui a vinculação da minha história com a história da UFES. Obrigada. É interessante, né, como cada um tem, não foi nada combinado, mas se complementam sob olhares diferentes, né? Eu lembro, falando rapidamente para passar para a Messias, para a gente fechar daqui a pouco, quando eu cheguei como aluna da universidade aqui em 81, esse campus estava começando a funcionar os primeiros cursos. Eu, perdida completamente, passei o dia inteiro para fazer a matrícula e não consegui no dia só não, fui fazer no segundo dia ainda. Ficava me jogando para lá e para cá. Não, você agora tem que ir para a educação física porque essa matéria era lá. Aí eu ia lá. Pegava um papel em educação física. Agora você tem que não sei para onde, para psicologia, porque essa disciplina é lá na psicologia. Nada informatizado. Então, isso que a professora Judite está falando, me veio também à memória justamente essa dificuldade que a gente tinha, né, como aluno. E também outra coisa que fez me lembrar foi quando eu cheguei na universidade como docente em 92, eu fui, não sei se Lúcia estava nessa reunião, eu fui para uma reunião lá com Tereza, 92, 94, não lembro mais. Acho que 92, 93. Tereza, lá no prédio onde funciona a FAPESI hoje, Tereza lá discutindo essa coisa que o Judite está dizendo. Eu sem entender nada. Sabe aquela coisa chegando assim verdinha,
que é que ela quer dizer mesmo com essa história aí desse... Eu completamente por fora. Depois eu fui me situar na história, o departamento já estava participando justamente da revisão, né, do currículo, da revisão do currículo, tendo como base já a discussão também das diretrizes curriculares nacionais. E como é importante a participação, e realmente eu lembro da Judite no DEAP, nessa fase, né, orientando os cursos, né, o departamento na construção dos seus projetos político-pedagógicos. Muito obrigada, Judite, aí, pela sua participação, vai ser um prazer revê-la. Vou passar agora, então, para o Messias. Não vou nem me usar o nome de Manuel Messias, que aí ele já vai dizer que eu quero chamar ele de José, né? A gestão de voluntário, eu vou responder esse nome José Messias. Qualquer dia desse eu não vou atender, que não sou eu. Só montar José Messias. Bom, boa tarde a todos. Agradecer aqui o convite da universidade para participar dessa roda de conversa. E dizer o seguinte, que eu prestei concurso para a universidade em 79, mas só fui admitido em 81. Exatamente no dia 14 de maio de 1981, e fui lotado na Biblioteca Central. Lá encontrei a colega ali, Carmen Luísa, que era secretária, acho que a primeira secretária da Biblioteca Central, né? E comecei a minha vida funcional lá na biblioteca. Citando aqui as dificuldades que a professora Conceição mencionou aqui, a universidade tinha naquela época cerca de pouco mais de 5 mil alunos. E era tudo mecânico. Eu fui, a princípio, trabalhar naquele balcão de empréstimo, conhecido popularmente como empréstimo, que é a circulação na biblioteca, não sei se mudou de nome hoje, de nomenclatura, em que as carteirinhas dos alunos eram de cartolina duplex. E tinham 4 cursos noturnos apenas, Ciências Contábeis, Direito, Economia e Administração. E eu sabia o nome de quase todos os alunos, com raríssimas exceções, dos 4 cursos. Tinha alunos que chegavam assim, passavam uma semana, 15 dias sem aparecer. Quando chegava, dizia, eu quero ver se você ainda sabe. Eu dizia, você é fulano e tal. Ele dizia, não é possível um negócio desse. Então, graças a Deus, eu tenho um momento meio privilegiado nesse sentido. E trabalhei também no Acervo Central. E se não for o único, mas sou um dos poucos técnicos administrativos que conhecem a ordem dos livros, a intercalação no acervo, de acordo com a CDU, né, o Catálogo Universal. Então, porque eu procurei entender por quê. Porque o profissional da área de biblioteconomia, ele dava um cartãozinho a você, dizia que primeiro vem mais, depois vem não sei o quê, parentes, tal, mecanicamente mesmo, né? Mas eu sou curioso e procurei saber o porquê daquilo. Então eu passei a compreender não só a ordem, mas o que significa cada numeração daquela, parênteses, aspas, reticência, tudo que contém no Código Universal. Então, ingressei como auxiliar de serviços gerais na universidade, e após 8 anos, eu trabalhando no acervo, houve a correção dos desvios de função, né, que foi uma luta histórica nacional, e eu passei a ser auxiliar administrativo. Mais adiante, fiz um concurso interno e passei a assistente de administração. Hoje sou aposentado, vou fazer 2 anos de aposentado em agosto, como assistente de administração. Então, tive essa passagem na universidade, passei 2 mandatos, um mandato no sindicato da nossa categoria, no Sintufs. Tive o prazer, né, e a felicidade de fazer parte da primeira direção do Sintufs. E ao retornar à biblioteca, fui trabalhar no setor de aquisição. Então, voltando à questão da mecânica, tudo era a base da máquina de escrever naquela época, né, da datilografia. E trabalhei mais 3 anos no setor de aquisição. Em 99, disputamos as eleições do sindicato e retornei ao sindicato. Então, na verdade, eu passei mais tempo na militância sindical do que na própria biblioteca, mas tive o prazer de iniciar na biblioteca e me aposentar após 33 anos, ainda na biblioteca central, né? Nossa Bicem. Aí eu, falando um pouco dessa questão, no final de período na biblioteca, aí tinha que fazer todo o levantamento para ver os alunos que estavam inadimplentes, devendo livros, para mandar uma correspondência para o DAA, para que ele não recebesse, né, o diploma de conclusão de curso, se não quitasse sua situação perante a biblioteca. E essa busca de estar devendo, algum aluno, não, já devolvi, vai para lá e para cá,
quando ninguém conseguia descobrir aquele livro, aí a chefe chegava para mim e dizia: Messias, vê se você consegue descobrir isso aqui, que livro é esse aqui e tal. Até pelo início do registro do livro, eu já sabia de que título seria aquele livro. Muitas das vezes eu olhava assim: não, isso aqui não é um título do livro. Às vezes a pessoa invertia, colocava o número do aluno no lugar do registro do livro e o do livro no da carteirinha. Era vice-versa, né? Invertia as coisas e eu tinha essa facilidade de descobrir até por aí os problemas e terminava descobrindo o erro. Então, tive essa passagem pela biblioteca, tudo na nossa vida é um aprendizado. Antes de chegar à universidade, eu fui garçom, né? Eu, apesar de uma família humilde, mas tive uma certa facilidade, só tive 2 empregos, né? Trabalhei na iniciativa privada 5 anos e 10 meses, e depois vim para a universidade. Então, sempre lidando com o público, então eu tinha essa facilidade. Então, mas deixando um pouco essa parte mais funcional, porque o tempo é curto, eu vou passar um pouco a questão da minha participação política na universidade, né, que foi uma vivência que eu tive muito boa, reconhecendo, inclusive, aqui a importância da universidade nas nossas vidas. Porque alguns colegas, de forma equivocada, do meu ponto de vista, quando você faz a defesa da universidade, eles confundem que você está defendendo a administração de plantão. E não é isso. Eu aprendi a separar muito bem isso. Você defender a instituição universidade, não necessariamente você está defendendo a administração de plantão. Entendeu? Nós temos que reconhecer a importância da universidade, não só para a sociedade, né, como um todo, mas para nós servidores também. Porque a universidade ela lhe proporciona, ela lhe abre espaço para que você se desenvolva, tanto profissionalmente como politicamente. E foi o que aconteceu comigo politicamente, ainda na ditadura militar, nos anos 80, final de 79, início de 80, eu ingressei aqui no início de 80, o servidor público não podia se sindicalizar, era proibido. Então nós tínhamos a associação, o Pedro Zenac aqui conhece muito bem essa história, em que houve um momento da história da associação que ela passou a fazer luta também, embora não era sindicato oficialmente, mas já desenvolvia a luta, e nos anos 84, 85 eu comecei a participar do movimento na universidade, participei da primeira greve em 85, e a partir daí não parei mais. Fui representante da biblioteca junto à associação à época, no conselho, e tive a felicidade de participar como diretor, na época era de imprensa, né, hoje é diretor de comunicação, da primeira direção do sindicato, primeira direção eleita do sindicato, com o nosso companheiro Genival Alves Ribeiro como presidente, popularmente conhecido como Geninho. Então, no sindicato, eu militei durante esse bom tempo, como eu disse no início, passei 2 mandatos, 3 anos, depois retornei à biblioteca, trabalhei 3 anos, voltei a disputar a eleição juntamente com os companheiros e retornei ao sindicato e fiquei até agora 2014, quando eu me aposentei. Mas acredito eu que tenha dado, né, do ponto de vista da luta geral da universidade, né, dos servidores públicos, e em especial dos servidores públicos, em geral do trabalhador, né, todos os trabalhadores, tenha dado a minha contribuição. Que não só no setor de trabalho, né, no seu serviço ali do dia a dia, você contribui para o crescimento da universidade, como no dia a dia também da luta, quem milita, né, e defende a bandeira do ensino público gratuito da universidade, né, como nós defendemos ao longo dos anos, nós estamos contribuindo com certeza para o crescimento e desenvolvimento da universidade e do nosso estado e do país também. E tive também a oportunidade de, acho que foi nos anos 80, 87 por aí, 88, que nós fizemos a discussão de um estatuinte, né? Foi instalado o processo estatuinte daqui na universidade e nós participamos desse processo por alguns meses, inclusive, algumas riquíssimas discussões, que infelizmente por alguns percalços aí, acidente de percurso, não chegou a seu final, né? Mais adiante, mais recentemente, a universidade passou por algumas reformas, houve algumas reformas que não foi, né, ampla da forma que nós discutimos lá no passado e que desejávamos na época da estatuinte. Mas, queira ou não, foi uma semente plantada e que serviu para o crescimento da universidade e que contribuiu até os dias de hoje. Então, eu acredito que esse tipo de roda de conversa aqui é interessante para a gente conhecer, né, diversas palestras aqui, diversos
informações novas que a gente às vezes vive a universidade e não conhece, passa a conhecer numa discussão como essa, e que a universidade realmente está de parabéns por isso, e que acho que ainda deve a universidade, não sei qual setor que deve ser responsável por isso, mas o aposentado, ele não tem assim um preparo, né, assim, para a sua aposentadoria. E também, quando ele vem à universidade, às vezes até os próprios colegas dizem: você está fazendo o que aqui? Você não já está aposentado, né? Então desestimula o aposentado a continuar vivendo a universidade, interagindo com a universidade. Então eu acho que a universidade tem que se preocupar com isso, né, com essa questão do aposentado, porque a universidade é feita, né, os que estão hoje aqui estão porque teve aqueles lá no passado, como foi dito aqui o professor Aloysio de Campos, né, que construiu essa universidade, que lutou muito, aqueles que estavam com ele, e todas essas gerações que vêm por aí, que têm, né, colaborado para o engrandecimento da universidade. Então, agradecer mais uma vez, muito obrigado aqui.